Olá! Hoje vamos contar a história do Senhor Fernando. Descubra uma emocionante história de fé e superação que irá tocar seu coração. Acompanhe uma jornada de perdas devastadoras que resultaram em uma transformação espiritual e pessoal inspiradora. Perdi tudo, menos minha fé. Eu tinha uma vida que muitos invejavam. Uma família amorosa. Uma casa espaçosa e um negócio que prosperava. No entanto, nunca imaginei que tudo pudesse desmoronar tão rápido. Tudo começou com uma ligação inesperada. Um cliente importante anunciou que estava fechando as portas, deixando uma dívida que esmagou minha empresa. Minha mente entrou em um turbilhão de dúvidas e medo, e cada dia parecia pior que o anterior. A falência veio como um golpe mortal. Eu tentava manter as aparências para minha família, mas minha esposa percebia a tensão em meu olhar. As brigas começaram a surgir como tempestades repentinas. Eu estava perdendo o controle de tudo. Então, como se o destino quisesse me testar ainda mais, recebi a notícia de que minha saúde também estava em risco. Diabetes tipo 2. O diagnóstico parecia um castigo divino. Uma lembrança de que nem mesmo meu corpo estava sob meu controle. Mas a maior dor veio quando minha esposa decidiu que não podia mais suportar a situação. Ela levou nossos filhos e foi embora. Fiquei sozinho em uma casa que agora parecia um mausoléu, com as memórias de dias melhores ecoando em cada canto. Sentava-me no escuro, cercado pelo silêncio ensurdecedor da solidão. À noite, minhas orações eram misturadas com lágrimas. Implorava por uma saída, mas parecia que Deus não estava ouvindo. Foi nesse momento de desespero que comecei a questionar tudo, meus valores, minhas escolhas e até minha fé. Quando pensei que não podia perder mais nada, veio o golpe final, minha casa. Os oficiais de justiça chegaram com papéis que decretavam meu despejo. Assistir enquanto meus bens eram empacotados foi como assistir minha própria alma sendo arrancada. Não havia mais para onde ir, exceto para o sofá de um antigo amigo. Ele me acolheu, mas o peso da vergonha era insuportável. Eu, que antes era um homem respeitado, agora dependia da caridade para sobreviver. Cada dia era uma luta para encontrar significado. Caminhava pelas ruas sem rumo, com o coração pesado, me perguntando como tudo tinha chegado a esse ponto. As noites eram ainda piores. O escuro trazia pensamentos sombrios. E havia momentos em que considerei acabar com tudo. Mas, por mais que a dor fosse insuportável, algo dentro de mim insistia em continuar. Era uma chama pequena, mas resistente. Foi em um desses dias sombrios que encontrei uma mulher que me ofereceu um prato de comida e um sorriso caloroso. Ela me deu um panfleto com uma frase que nunca esqueci. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Essas palavras foram como um bálsamo para minha alma cansada. Decidi, naquele momento, que precisava encontrar um novo caminho. Comecei a frequentar abrigos e ouvir histórias de outros que, como eu, haviam perdido tudo, mas encontraram forças para se reerguer. Suas narrativas me deram esperança e uma nova perspectiva sobre minhas próprias lutas. Com um panfleto ainda em mãos, fui até a igreja mencionada. Confesso que não esperava muito. Meu coração estava endurecido pela dor e pelo desespero. Mas ao entrar, fui recebido com um calor que há muito não sentia. O culto começou. E o pastor falou sobre renascimento, sobre como Deus transforma as ruínas em algo belo. As palavras pareciam destinadas a mim, como se o próprio Criador estivesse falando diretamente ao meu coração. Não consegui conter as lágrimas. Chorei como uma criança, permitindo que anos de dor e frustração fossem lavados. Foi ali que percebi que, embora tivesse perdido tudo, ainda tinha algo inestimável. Minha fé. Pela primeira vez em meses, senti uma paz que ultrapassava o entendimento. Não sabia como, mas tinha certeza de que Deus tinha um plano para mim. A partir daquele dia, comecei a participar regularmente dos cultos.
Conheci pessoas que me acolheram como família, oferecendo apoio emocional e até mesmo pequenas oportunidades de trabalho. Cada gesto de bondade era um lembrete de que não estava sozinho. Durante uma noite de oração, decidi que queria retribuir a generosidade que estava recebendo. Comecei a ajudar na igreja, limpando o salão e organizando eventos. Essas pequenas ações me davam um propósito renovado. O caminho para a reconstrução foi longo e doloroso. Comecei aceitando pequenos trabalhos. Um irmão da igreja me ofereceu a chance de cortar grama em sua casa. Pode parecer pouco, mas para mim, foi um sinal de que as coisas estavam mudando. Cada dia de trabalho era uma pequena vitória. Uma prova de que eu podia recomeçar. Com o tempo, fui juntando dinheiro suficiente para alugar um quarto pequeno. Dormir em um lugar que eu podia chamar de meu foi uma sensação indescritível. A igreja se tornou minha família, me oferecendo apoio emocional e espiritual. Cada sermão, cada música de louvor era um lembrete de que Deus estava comigo, me guiando. Além disso, comecei a frequentar cursos gratuitos oferecidos por ONGs locais. Aprendi novas habilidades, que abriram portas para oportunidades que eu nunca havia considerado antes. Hoje, quando olho para trás, vejo que as perdas que sofri foram também o início de uma nova vida. Minha família, aos poucos, voltou para mim. Minha esposa, tocada pela minha transformação, decidiu me dar outra chance. Meus filhos, antes distantes, agora são minha maior fonte de alegria. E embora eu não tenha recuperado a riqueza material, ganhei algo muito maior. Uma fé inabalável e uma paixão renovada pela vida. Se você está enfrentando dificuldades, saiba que o sofrimento não é o fim. Deus transforma as cinzas em beleza. E as lágrimas de hoje podem regar as flores do amanhã. Nunca desista, pois até mesmo no vale mais sombrio, a luz divina está sempre presente. Com o apoio da igreja, comecei a me envolver em trabalhos voluntários. Distribuir comida para moradores de rua me fez perceber o quanto ainda tinha a oferecer, mesmo após tudo que perdi. Essas experiências começaram a moldar uma nova visão de vida, me ensinando que a verdadeira riqueza está em ajudar o próximo. Cada sorriso de gratidão que recebi era como uma pequena vitória contra o desespero que outrora consumira minha alma. Aos poucos, comecei a usar minhas habilidades antigas para ensinar jovens da comunidade. Organizei pequenos workshops para ensinar empreendedorismo e gestão financeira. Ver aqueles jovens, cheios de esperança e energia, me dava forças para continuar. E foi através dessa iniciativa que conheci pessoas que me ajudaram a recomeçar no mundo dos negócios, ainda que de maneira humilde. Um pequeno comércio começou a prosperar, trazendo não apenas sustento, mas também um propósito renovado. Hoje, percebo que a jornada não foi apenas sobre recuperar o que perdi, mas sobre descobrir quem eu realmente sou. A fé que floresceu em meio à adversidade se tornou no maior alicerce. Não apenas recuperei minha dignidade, mas também minha capacidade de sonhar. Minha história é um testemunho vivo de que, mesmo nas piores tempestades, Deus está presente, pronto para transformar nossas vidas de formas que nunca imaginamos. Se você está lendo isso e se encontra no fundo do poço, saiba que sempre há esperança. Acredite, persista e confie em Deus. Por quê? Às vezes, é no momento em que perdemos tudo que encontramos o que realmente importa. Depois de reconstruir parte da minha vida, fui surpreendido por uma notícia que trouxe uma avalanche de lembranças. O amigo do passado, alguém que esteve envolvido indiretamente na minha queda, estava gravemente doente. Descobri que ele havia sido diagnosticado com câncer de intestino, já em estágio avançado, com metástase. Ao ouvir a notícia, fui consumido por sentimentos conflitantes. Ele havia me prejudicado, mas também havia me estendido a mão em momentos cruciais. Minha fé, agora renovada,
me levou a tomar uma decisão inesperada. Eu iria ajudá-lo. Decidi visitá-lo. Ao chegar, encontrei um homem completamente diferente do que lembrava. Ele estava abatido, frágil, uma sombra do que fora. O rancor que poderia ter sentido foi substituído por compaixão. Ao olhar em seus olhos, vi arrependimento e dor. Ele tentou se desculpar. Mas eu o interrompi. Disse que não estava ali para reviver o passado, mas para ajudá-lo a enfrentar o presente. Foi um momento de reconciliação que marcou um novo capítulo na minha vida. A partir daquele dia, comecei a visitá-lo regularmente. Levava comida. Ajudava com as tarefas que ele não podia mais fazer. Meu coração se alegrava quando eu o ajudava. E você conhece alguém que já passou por essa situação? Deixe nos comentários. Gratidão.